Você já enfrentou ou presenciou um conflito doutrinário na igreja? Como a igreja hoje pode equilibrar liberdade cristã e unidade entre crentes de diferentes origens? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos encerrando o terceiro trimestre de 2025 das revistas Lições Bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que teve o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A nossa última lição, a lição 13. A Assembleia de Jerusalém. O texto áureo nos diz assim: Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Atos capítulo 15, versículo 28. A verdade prática nos diz assim: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 15, do versículo 22 ao 32. Objetivos da lição: mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios, relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja e reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. A introdução na revista nos diz assim: com esta lição terminamos mais um trimestre de estudos sobre a Igreja de Jerusalém. Aqui veremos como a igreja agiu para resolver seus conflitos de natureza doutrinária. Um grupo composto por fariseus convertidos à fé insistia que os gentios convertidos deveriam guardar a lei, especialmente o rito da circuncisão. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça, o que era inaceitável. Devido à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja, os líderes se reuniram em Jerusalém para buscar uma solução para o problema. Lucas deixa claro que a decisão tomada pela igreja naquele momento foi guiada pelo Espírito Santo. É isso que veremos agora. Um momento decisivo para a igreja primitiva, nascida no dia de Pentecostes, enfrentou perseguições, milagres, crescimentos e também crises internas. Uma das mais sérias foi a controvérsia sobre a salvação dos gentios. Seria necessário que os não-judeus se tornassem judeus por meio da circuncisão e da lei para serem salvos? Essa questão ameaçava dividir a igreja e distorcer o evangelho. Foi então que a igreja em Jerusalém convocou a primeira Assembleia Apostólica, um momento histórico em que doutrina, comunhão e fé foram postas à prova. O resultado, uma decisão que mudou o curso da história cristã. A salvação é pela graça de Cristo, pela fé, sem as obras da lei, mas vivida em amor e unidade com os irmãos. A palavra-chave é Assembleia. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e no comentário coloque de onde você está assistindo esse vídeo, qual estado, qual município. Divulgue no grupo do WhatsApp, do Telegram, no Facebook. Isso ajuda muito a esse canal a levar a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Tópico 1, a questão doutrinária. Subtópico 1, o relatório missionário. A questão doutrinária que se tornou objeto de discussão no Concílio de Jerusalém, abordada no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, teve seu início na igreja de Antioquia. Ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre a primeira viagem missionária que havia realizado. Nesse relatório, os missionários narraram
o que Deus havia feito entre os gentios e como estes aceitaram a fé. O relatório deixa implícito que a salvação do gentio ocorreu inteiramente pela graça de Deus, sem que nenhuma exigência da lei, como a circuncisão, fosse imposta a eles. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus manifestada por meio de milagres extraordinários entre os gentios, como um sinal de sua aprovação, demonstrando que nenhuma outra exigência além da fé em Jesus era necessária para a salvação. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus concedido inteiramente por sua graça. Ao estudarmos a história da igreja primitiva, poucos momentos são tão decisivos quanto o Concílio de Jerusalém, narrado em Atos 15. Este encontro não foi apenas uma reunião administrativa, mas um marco teológico que definiu para sempre a identidade do cristianismo, uma fé baseada na graça de Deus e não em obras da lei. E tudo começou com um simples, o mais poderoso relatório missionário. Quando Paulo e Barnabé retornaram de sua primeira viagem missionária, eles se apresentaram diante da igreja em Antioquia e contaram tudo o que Deus fizera com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. Repare na frase o que Deus fizera. Não foi um relatório de estratégias, números ou conquistas humanas, mas um testemunho sobrenatural. Deus estava agindo e os gentios, povos não-judeus considerados impuros pela tradição judaica, estavam respondendo à fé com arrependimento, conversão e vida transformada. Aqui está o cerne da questão. A salvação dos gentios aconteceu sem circuncisão. E isso gerou um choque. Alguns crentes vindos dos grupos dos fariseus levantaram-se dizendo: se não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Em outras palavras, a graça de Jesus não é suficiente, é preciso adicionar a lei. Mas Paulo e Barnabé tinham um testemunho inegável, milagres, sinais e prodígios. Acompanharam a pregação do evangelho entre os gentios e eles viram cegos enxergarem, paralíticos andares, demônios expulsos, tudo em nome de Jesus, sem que uma única exigência da lei mosaica fosse imposta. Para eles, esses sinais eram a aprovação divina sobre a obra. Deus não estava apenas tolerando os gentios, ele os estava adotando como filhos pela fé. Curiosamente, esse relatório missionário não foi apenas um momento de celebração, mas o estopim de uma crise doutrinária. A igreja em Antioquia, apesar de cheia do Espírito, não conseguiu resolver a questão sozinha. Foi então que decidiram enviar Paulo e Barnabé e outros à igreja mãe em Jerusalém para consultar os apóstolos e anciãos. Isso nos ensina algo profundo. Mesmo igrejas maduras, cheias do Espírito, precisam de diálogo, unidade e discernimento coletivo quando questões doutrinárias surgem. Aqui temos uma lição prática poderosa para nós, professores e líderes. O testemunho missionário é sempre um catalisador de crescimento e muitas vezes de conflito. Quando Deus move o coração de alguém para alcançar pessoas diferentes culturalmente, etnicamente, socialmente, tradições arraigadas podem se sentir ameaçadas. Mas o relatório de Paulo e Barnabé nos lembra que a obra de Deus deve ser avaliada pelos frutos espirituais, não pelas convenções religiosas. Imagine a cena: judeus crentes criados sob a lei, ouvindo que Deus estava salvando os gentios sem circuncisão. Para eles, isso poderia parecer uma ameaça à santidade do povo de Deus, mas o relatório mostrou algo maior. Deus é soberano para definir como a salvação será aplicada. A circuncisão era um sinal do pacto abraâmico, mas o novo pacto, selado pelo sangue de Cristo, tem outro sinal: o Espírito Santo. E aqui está o ensinamento mais profundo. A graça não é negociável. A salvação não é um pacote que inclui Jesus, mas alguns requisitos culturais ou religiosos. É um dom gratuito recebido pela fé, independentemente de raça, cultura ou tradição. Paulo sabia disso. Barnabé confiava isso. E o próprio Pedro, mais tarde no concílio, dirá:
Por que estão vocês pondo Deus à prova, colocando sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Atos capítulo 15, versículo 10. Hoje, em nossas igrejas, esse mesmo desafio persiste. Quantas vezes tentamos impor de forma sutil jogos de fé que vão além do evangelho? Exigimos padrões culturais, estilos de vida, tradições denominacionais, como se fossem condições para a salvação. O relatório missionário de Paulo e Barnabé nos confronta. Onde o Espírito está agindo, devemos reconhecer a mão de Deus, mesmo que não se encaixe em nossos moldes. Que esse relatório missionário nos inspire a pregar um evangelho livre, cheio de graça, e a reconhecer a obra de Deus onde quer que ele esteja agindo, mesmo que seja fora da nossa zona de conforto. Subtópico 2, o legalismo judaizante. Lucas mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado com o relatório dos missionários. Esse grupo, composto por fariseus, supostamente convertidos à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia, se opôs ao ingresso dos gentios na igreja sem que estes antes cumprissem as exigências da lei. Houve, portanto, um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários de Paulo e Barnabé. A questão tomou grandes proporções, correndo o risco até mesmo de dividir a igreja em Antioquia, o que exigia uma resposta rápida por parte da liderança. Contudo, por se tratar de um tema complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia considerou adequado remeter a questão para Jerusalém, a igreja-mãe, onde o assunto seria analisado e amplamente discutido pelos apóstolos e presbíteros. Após o relatório missionário de Paulo e Barnabé, um grupo de crentes em Antioquia se levantou em oposição. São chamados de alguns que tinham descido da Judéia. E Lucas os identifica como fariseus que agora confessavam fé em Cristo. Aqui está um detalhe crucial. Eles eram crentes, mas ainda presos à teologia do mérito religioso. Não negavam Jesus, mas insistiam que a salvação só era válida se os gentios fossem circuncidados e guardassem a lei de Moisés. Esse movimento é conhecido como judaizante, um legalismo que acrescente obras da lei, a graça de Cristo como condição para a salvação. Não se tratava apenas de uma questão cultural, mas de uma distorção doutrinária perigosa. A ideia de que a graça de Deus precisa ser completada por exigências humanas. Paulo, mais tarde, em sua carta aos Gálatas, não mede palavras. Se a justiça provém da lei, então Cristo morreu em vão. Para ele, o judeu legalista não estava apenas pedindo um ritual, estava minando o próprio evangelho. A circuncisão, nesse contexto, deixava de ser um sinal do pacto e se tornava um símbolo de exclusão. O confronto foi intenso. A palavra grega aqui usada em Atos 15, versículo 2, diz: houve não pequena discussão e contenda. Indica mais do que um desacordo teórico. Era um conflito real que ameaçava a unidade da igreja em Antioquia, a primeira comunidade multiétnica do cristianismo. Imagine, judeus e gentios adorando juntos, compartilhando a ceia, e de repente surgia a ideia de que uns eram segunda classe na salvação, a menos que mudassem sua identidade cultural e religiosa. Mas há uma lição pastoral aqui. A igreja local, diante de uma crise doutrinária, não tentou resolver tudo sozinha. Em vez de impor uma posição ou expulsar os opositores, os irmãos decidiram enviar Paulo, Barnabé e outros a Jerusalém, onde os apóstolos e anciãos poderiam examinar a questão com autoridade espiritual e unidade apostólica. A curiosidade aqui interessante nesse texto é que os judaizantes não eram hereges no sentido de negar Cristo, mas sim evangélicos deformados. Pessoas que amavam a lei, mas não entendiam que ela apontava para Cristo. Eles viam a lei como um meio de santidade, não como um espelho que revela o pecado. Assim, mesmo após o Pentecostes, ainda tentavam judaizar o evangelho, tornando pesado, exclusivo e inacessível. Isso nos leva a uma reflexão
prática. Quantas vezes hoje impomos leis não escritas aos novos convertidos? Exigimos não apenas conversão, mas um estilo de vestir, de falar, de adorar, como se fossem condições para pertencer ao reino. O legalismo moderno nem sempre pede circuncisão, mas pode exigir uma cultura evangélica como pré-requisito para a aceitação na igreja. O perigo do judaizante é que ele troca a liberdade em Cristo por um jugo de escravidão. Ele não entende que a lei foi o tutor que nos levou a Cristo, mas que com a vinda do Filho, entramos na era da graça, do Espírito e da nova aliança. E foi exatamente contra esse espírito de legalismo que a igreja primitiva teve de lutar. Não com violência, mas com um diálogo, oração e submissão à autoridade apostólica. O Concílio de Jerusalém não foi uma vitória política, mas uma defesa teológica da graça. Assim, o confronto com o legalismo judaizante nos ensina que a unidade da igreja depende da fidelidade do evangelho. Quando a graça é ameaçada, não podemos ficar em silêncio, mas também não podemos reagir com divisão. Devemos, como fez Antioquia, buscar sabedoria coletiva, humanidade e a orientação do Espírito Santo. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: a exigência da circuncisão aos gentios gerou um sério questionamento sobre a natureza da salvação em Cristo. Tópico 2, o debate doutrinário. Subtópico 1, uma questão crucial. A questão gentílica chegou a Jerusalém para ser tratada. Contudo, judaizantes que ali se encontravam deixaram claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés. No entendimento desse grupo, sem observância da lei, ninguém podia se salvar. Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva. A questão deveria ser tratada com a objetividade que o caso exigia e a experiência da salvação dos gentios em Cesareia, ocorrida anos antes, deveria servir de parâmetro. Pedro, então, evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Após o relato missionário de Paulo e Barnabé e o confronto com o legalismo judaizante em Antioquia, a questão chegou a Jerusalém. E ali, diante dos apóstolos e anciãos, o debate se intensificou. Um grupo de crentes fariseus insistia: é necessário circuncidar os gentios e ordenar-lhes que guardem a lei de Moisés. Para eles, a salvação não era completa sem a observância da Torá. A graça de Cristo, portanto, não era suficiente. Mas essa não era apenas uma discussão teológica, era uma questão crucial para a identidade do Evangelho. Se a circuncisão e a lei fossem condições para a salvação, então Cristo teria morrido pela metade. O Evangelho deixaria de ser boas novas para se tornar mais uma religião de exigências, fardos e exclusão. Foi nesse momento de tensão doutrinária que Pedro se levantou. O mesmo Pedro que anos antes hesitara em entrar na casa de um gentil, mas Deus o havia instruído em visão: o que Deus purificou, não declares impuro. E quando ele pregou no lar de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre os gentios, da mesma forma que sobre os judeus no dia de Pentecostes. Batismo no Espírito, línguas, adoração, tudo idêntico. Pedro então trouxe esse testemunho como prova subjetiva da vontade de Deus. Deus, que conhece os corações, de Deus testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E nada pôs por diferença entre nós e eles, purificando pelos crentes o coração deles pela fé. Essa é uma declaração revolucionária. Pedro está dizendo: Deus não fez distinção entre judeus e gentios. O mesmo Espírito que nos batizou, os batizou. O mesmo poder que nos converteu, os converteu. Se o Espírito Santo é o selo da salvação, então os gentios já foram reconhecidos por Deus, sem circuncisão, sem lei, apenas pela fé. E ele vai além, chama de jugo insuportável a imposição da lei como condição de salvação. Um jugo que nem os judeus, nem seus antepassados conseguiram carregar. Quantos de nós hoje
Corremos o risco de colocar sobre os ombros dos novos convertidos exigências que nem nós conseguimos cumprir perfeitamente. Pedro não está rejeitando a lei de Moisés como revelação de Deus, mas rejeitando a ideia de que ela é necessária para a salvação. A lei tem um papel: revelar o pecado, apontar para Cristo, mas nunca justificar. A justificação é pela fé, e isso vale para judeus e gentios. Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho aos gentios, e agora, no concílio, é o primeiro a defender publicamente a inclusão deles na igreja sem barreiras legais. Isso mostra que Deus prepara seus líderes através da experiência. Ele não teria tanta autoridade nesse debate se não tivesse vivido pessoalmente a ruptura com o preconceito religioso. E há uma lição prática poderosa aqui. Quando a verdade do evangelho está em jogo, os líderes devem falar com autoridade, coragem e humildade. Pedro não falou por tradição, nem por conveniência, mas com base na revelação divina e na experiência do Espírito. Ele não disse, acho que... Mas Deus deu testemunho. Quantas vezes em nossas igrejas evitamos confrontar erros doutrinários por medo de conflito? Quantas vezes permitimos que tradições, costumes e legalismo sutis distorçam o evangelho? O exemplo de Pedro nos convoca a defender a graça com clareza, mesmo quando isso desafia o sistema religioso. E o mais impressionante, Pedro conclui com um chamado a temor a Deus. Ele está dizendo, ao exigir a lei como condição de salvação, vocês estão duvidando do poder do Espírito e da suficiência de Cristo. Estão colocando Deus no banco dos réus. Esse momento no concílio mostra que a unidade da igreja não se constrói com o silêncio diante do erro, mas com um diálogo corajoso guiado pelo Espírito. E Pedro abriu caminho para que a verdade fosse ouvida, não como opinião, mas como testemunho do que Deus já havia feito. Subtópico 2. A experiência do Pentecostes na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios anos antes em Cesareia, na casa de Cornélio, havia sido uma experiência objetiva, física e observável por todos os presentes ali. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que fora aceito anos antes pelos judeus que haviam questionado a salvação dos gentios de Cesareia. Convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião de seu debate com os crentes da Galácia. Da mesma forma, ali Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável que todos, portanto, tinham consciência de que o havia recebido. Pedro não se baseou em opiniões, tradições ou sentimentos para defender a salvação dos gentios. Ele apelou para um fato histórico e sobrenatural, o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio em Cesareia. Naquele momento, algo inédito aconteceu. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. Os judeus crentes que o acompanhavam ficaram cheios de espanto, porque viam os gentios falando em línguas e glorificando a Deus, exatamente como acontecera com eles no dia de Pentecostes. A cena era idêntica, o poder era o mesmo, a fonte era a mesma, o Espírito de Deus. Pedro então fez a pergunta decisiva: porventura, pode alguém impedir que sejam batizados com água estes que receberam o Espírito Santo, como também a nós? E ordenou que fossem batizados. Foi o nascimento oficial da igreja gentílica, não por decreto humano, mas por ação divina. Em outras palavras, Deus já votou. A aceitação dos gentios não foi uma inovação teológica, foi uma resposta à obra soberana de Deus. E aqui está um ponto crucial. O batismo no Espírito não foi uma bênção posterior ou opcional, mas o sinal da entrada dos gentios no povo de Deus, assim como o Pentecoste marcou o nascimento da igreja judaica. Cesareia marcou o nascimento da igreja gentílica, dois eventos paralelos, um único Espírito.
E tem uma curiosidade interessante aqui. Em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 10, são os únicos momentos no Novo Testamento em que o batismo no Espírito acontece com evidências de línguas antes do batismo de águas. Em todos os outros casos, a ordem é invertida. Isso sugere que Deus fez isso de propósito, para que ninguém pudesse negar que os gentios haviam recebido o Espírito Santo. Foi um milagre de validação, um selo divino, para romper barreiras teológicas e culturais. Paulo mais tarde usaria o mesmo argumento em Gálatas, como eu já disse anteriormente. Aquele que opera milagre entre vós e derrama o Espírito Santo sobre vós, faz isso por obras da lei ou pela pregação da fé. Ele está dizendo: vocês viram com os seus próprios olhos o poder de Deus agindo entre os gentios. Como podem agora dizer que eles precisam da lei para serem salvos? O recebimento do Espírito não foi apenas uma experiência mística, mas um ato público, observável, inegável. Não se tratava de uma emoção, mas de um fenômeno sobrenatural com testemunhas oculares, e isso é fundamental. Deus confirma a sua vontade com sinais quando há resistência à sua graça. Quantas vezes rejeitamos ou duvidamos da obra de Deus em pessoas diferentes de nós? Talvez não falem como nós, adorem como nós, vistam-se como nós, mas se o Espírito Santo está neles, são filhos de Deus. O verdadeiro sinal do pertencimento ao reino não é a cultura, nem a tradição, nem o estilo de vida, mas a presença do Espírito Santo. Pedro sabia disso e ele não disse: acho que os gentios podem ser salvos. Não, ele disse: Deus lhe deu testemunho. Quando o Espírito age, a igreja não tem autoridade para barrar a porta. Temos o dever de reconhecer, celebrar e unir. E esse princípio ainda nos desafia. Nossa teologia deve sempre submeter-se à obra do Espírito e não o contrário. Não podemos colocar Deus numa caixa chamada tradição e negar sua liberdade de agir onde e como e com quem ele quiser. O Espírito Santo não é um símbolo teórico, é uma pessoa, e ele testemunhou com poder que os gentios são herdeiros da promessa, coparticipante do corpo de Cristo, sem necessidade de se tornarem judeus. A salvação é uma só, pela fé em Cristo, selada pelo Espírito. Subtópico 3. A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência do Pentecostes como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, irmão do Senhor Jesus, recorre às profecias para fundamentar sua defesa da aceitação dos gentios na igreja. Para ele, a inclusão dos gentios na igreja estava predita nos profetas, e com isso concordam as palavras dos profetas. A aceitação dos gentios na igreja não era uma inovação sem respaldo nas escrituras. Pelo contrário, Deus já havia mostrado aos antigos profetas que os gentios também fariam parte de seu povo. Esse era um favor divino, fruto de sua graça, e que nada mais precisava ser acrescentado. Se Pedro trouxe a evidência do Espírito, Tiago trouxe a autoridade das Escrituras. Enquanto um apelou à experiência sobrenatural, o outro apelou à revelação profética. E assim, o Espírito e a palavra se encontram no Concílio de Jerusalém para confirmar a mesma verdade. A salvação dos gentios é obra de Deus prescrita desde a eternidade. Tiago, irmão do Senhor, é líder respeitado na igreja de Jerusalém. Toma a palavra após Pedro e declara com autoridade. Com isso, concordam as palavras dos profetas. Essa frase é crucial. Ele não diz: acho que está certo ou podemos tolerar. Não, ele diz: isso já foi dito. A inclusão dos gentios não é uma novidade, é um cumprimento de um plano antigo revelado por Deus aos profetas. E ele cita Amós capítulo 9, versículo 11 e 12, uma passagem que à primeira vista fala da restauração da tenda de Davi, mas Tiago a interpreta com olhos messiânicos.
Depois disto, voltarei e reedificarei a tenda de Davi, que está caída. Levantarei as suas ruínas e tornarei a edificá-la, para que o restante dos homens busque ao Senhor e todos os gentios, sobre os quais é invocado o meu nome. O que Tiago está fazendo? Ele está mostrando que a restauração do trono de Davi em Cristo não é apenas para Israel, mas para todas as nações. A tenda caída simboliza o reino dividido, enfraquecido, em ruínas, mas Cristo, o filho de Davi, a reconstrói não apenas para judeus, mas para os gentios também, para que eles busquem o Senhor. Tiago não cita o texto exatamente como está no hebraico ou na Septuaginta. Ele o adapta ligeiramente, enfatizando todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Uma expressão que ecoa o batismo cristão, em que os crentes são marcados pelo nome de Jesus. Isso mostra que a igreja não está fora do plano de Deus, mas no centro dele, como o novo povo de Deus, composto por judeus e gentios unidos em Cristo. Essa interpretação de Tiago é revolucionária. Ele está dizendo: Deus nunca teve um plano B. A salvação dos gentios não foi uma reação à rejeição de Israel, mas parte do desígnio eterno de Deus. Desde Abraão, a promessa foi: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora, em Cristo, essa promessa se cumpre. Tiago, portanto, eleva o debate de uma questão cultural para um nível teológico e escatológico. Não se trata apenas de aceitar os gentios, trata-se de reconhecer que Deus os chamou como parte do seu povo redimido. A graça que salva os gentios não é uma exceção, é o coração do evangelho. E há uma lição profunda aqui. A teologia deve ser alimentada tanto pela experiência do Espírito quanto pela fidelidade às Escrituras. Pedro viu o que Deus fez. Tiago mostrou o que Deus já havia dito e o que faria. Quando o sobrenatural e a revelação se alinham, não há espaço para debate doutrinário. Há apenas lugar para adoração e submissão. Quantas vezes rejeitamos movimentos de Deus porque não estão de acordo com a nossa tradição, mas não os confrontamos com as Escrituras? Tiago nos ensina que toda verdadeira obra de Deus deve ser testada pela palavra e, quando está em harmonia com ela, deve ser abraçada, mesmo que desafie nossos paradigmas. Além disso, Tiago conclui com uma decisão sábia: que os gentios não sejam sobrecarregados com a lei, mas que se abstenham de 4 práticas que ofendiam profundamente a sensibilidade judaica: a idolatria, imoralidade sexual, carne sufocada e sangue. Não como condição de salvação, mas como gesto de unidade e amor mútuo entre judeus e gentios na mesma comunidade. Isso nos lembra que, embora a salvação seja pela graça, a convivência cristã exige humildade, renúncia e cuidado com o irmão. Não acrescentamos requisitos à salvação, mas podemos ceder direitos por amor. Assim, o Concílio de Jerusalém se encerra com uma decisão histórica: a graça de Cristo é suficiente. A salvação é pela fé selada pelo Espírito, confirmada pelas Escrituras. Não há 2 evangelhos, um para judeus, outro para gentios. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E nós, professores e líderes, somos chamados a defender esse mesmo evangelho puro, livre, inclusivo, mas fiel à palavra. Que nunca troquemos a graça por legalismo, nem a verdade por conveniência. Que, como Pedro, reconheçamos a obra do Espírito onde quer que ele esteja agindo. E que, como Tiago, ancoramos nossa fé nas promessas eternas de Deus. O Concílio de Jerusalém não foi o fim do debate, mas o triunfo do evangelho sobre toda forma de exclusão religiosa. E esse triunfo ainda ecoa nas igrejas hoje. A sinopse do tópico 2 nos diz assim: os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios por Deus. Tópico 3. A decisão da Assembleia de Jerusalém. Subtópico 1. O Espírito na Assembleia. É digno de nota o papel atribuído ao Espírito Santo na tomada de decisões da Igreja.
pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina na igreja, mas como uma pessoa com participação ativa nela. Esse texto faz um paralelo com Atos 5:3, onde também se destaca a participação ativa do Espírito Santo na vida da igreja. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, após esse relatório missionário, o confronto com o legalismo e testemunho de Pedro, a experiência do Espírito sobre os gentios e a fundamentação profética de Tiago, chega o momento da decisão. E o que mais impressiona não é apenas o que a igreja decidiu, mas como decidiu. Em Atos 15:28, lemos uma frase que ecoa até hoje como um marco de liderança espiritual. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Essa expressão não é uma fórmula retórica, é uma declaração teológica profunda. A igreja não disse, nós decidimos, nem os apóstolos determinaram, mas reconheceu que a decisão não era apenas humana, era divinamente guiada. O Espírito Santo não foi invocado depois do fato, mas colocado em primeiro lugar como autoridade suprema. Isso nos lembra em Atos 5:32, onde Pedro afirma: nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aqui o Espírito não é uma força impersonal, mas nem um símbolo teológico, é um testemunho ativo, um agente da verdade, um participante da missão da igreja. E em Atos 15:28, ele é tratado como coautor da decisão. A curiosidade poderosa aqui, essa não é a primeira vez no Novo Testamento que diz explicitamente que uma decisão da igreja foi confirmada pelo Espírito Santo. Não foi por votação majoritária, tradição ou autoridade apostólica isolada, mas por consenso espiritual. A igreja orou, debateu, ouviu a palavra, testemunhou o poder de Deus e, no fim, reconheceu. Isso não é só a nossa vontade, é a vontade de Deus. Esse princípio é essencial para líderes de escola bíblica dominical. A unidade da igreja não se constrói por imposição, mas por submissão ao Espírito Santo. Quando o Espírito está no centro, há espaço para debate, mas não para divisão. Há autoridade, mas também humildade. Há firmeza na verdade, mas sensibilidade ao movimento de Deus. E note o verbo usado, pareceu bem, uma expressão de consenso espiritual, não de imposição. A decisão não foi imposta como dogma, mas apresentada como fruto de discernimento coletivo sob a direção do Espírito. Isso nos ensina que a igreja, quando caminha em unidade e dependência ao Espírito, é capaz de tomar decisões que honram a Deus e libertam os crentes. Quantas decisões em nossas igrejas são tomadas sem essa consciência do Espírito? Muitas vezes decidimos por tradição, conveniência, pressão social ou autoridade humana, mas esquecemos de perguntar: o que parece bem ao Espírito Santo? O Concílio de Jerusalém nos mostra que a presença do Espírito não elimina o debate, mas o santifica. Não suprime a liderança, mas a orienta. E quando o Espírito é reconhecido como guia, a igreja sai fortalecida, unida e fiel ao Evangelho. Além disso, a decisão final de não impor a lei aos gentios, mas pedir abstenção de práticas que feriam a convivência, idolatria, imoralidade, sangue e carne sufocada, foi uma aplicação sábia da graça. Não foi relativismo, mas discernimento pastoral, liberdade na fé, mas responsabilidade no amor. E a carta enviada aos gentios não foi um decreto frio, mas uma mensagem de aceitação, paz e unidade. Começa com saudação, reconhece o problema, apresenta a decisão e termina com encorajamento. Alegre-se. A verdade foi defendida com firmeza, mas comunicada com graça. Subtópico 2. A orientação do Espírito na Assembleia. O texto de Atos, capítulo 15, versículo 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas e que eles fizeram
parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia indica que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos seus dons. Isso explica por que as coisas funcionavam na primeira igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva e deve ser também o padrão na igreja de hoje. Quando os anciãos em Jerusalém escreveram pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não estavam apenas fazendo uma declaração teórica, estavam descrevendo um processo espiritual real no qual o Espírito Santo se manifestava de forma ativa, pessoal e discernível na vida da igreja. Mas como isso acontecia? Então, nós vemos no versículo 28, ele não detalha o método, mas Lucas nos dá umas pistas. Logo após a decisão, ele menciona que Judas e Silas foram enviados com Paulo e Barnabé para Antioquia e acrescenta um detalhe crucial. Eram profetas e falavam muitas palavras de encorajamento, fortalecimento aos irmãos. Essa informação é mais do que um acréscimo histórico, é uma revelação do método divino. O Espírito Santo não apenas inspirou a decisão, mas a confirmou e fortaleceu por meio dos dons espirituais, especialmente o dom de profecia. Judas e Silas não foram escolhidos por cargos ou hierarquia, mas por reconhecimento espiritual. Eram homens cheios do Espírito, capacitados para falar a palavra de Deus com autoridade e poder. Eles não apenas entregaram uma carta, falaram diretamente ao coração da igreja, encorajando, fortalecendo e confirmando a vontade de Deus. Isso nos leva a Atos capítulo 13, versículo do 1 ao 4, onde vemos o mesmo princípio em ação na igreja de Antioquia. Profetas e mestres estavam diante do Senhor, jejuando, orando, quando o Espírito disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. A decisão missionária não veio de um plano estratégico, mas de uma revelação profética no contexto de adoração. O padrão é claro. Primeiro, a igreja se reúne em unidade. Depois, busca a Deus em oração e jejum. Os dons do Espírito são exercidos e o Espírito fala e guia e envia. Há uma curiosidade importante. A palavra grega para profeta no Novo Testamento não se refere apenas à predição do futuro, mas à proclamação inspirada da vontade de Deus no presente. Profetas como Judas e Silas tinham a função de trazer clareza, coragem e direção espiritual em momentos de crise, exatamente o que a igreja em Antioquia precisava após tanta contenda. Aqui está uma lição urgente para nós, professores e líderes. A orientação do Espírito não é mística nem passiva, é prática, corporativa e manifesta. Deus não guia apenas por sentimentos internos, mas por pessoas capacitadas, dons espirituais e comunhão com a igreja. Quantas vezes hoje tomamos decisões importantes sem buscar a Deus com jejum, oração e dependência dos dons espirituais? Quantas reuniões de liderança são conduzidas como reuniões administrativas, sem espaço para o Espírito falar? A igreja primitiva funcionava porque vivia no sobrenatural. Os líderes não confiavam apenas em experiências, conhecimentos ou tradições, mas em homens cheios do Espírito, dispostos a ouvir e obedecer. E o resultado? Unidade, alegria e crescimento. Atos 15:31 diz que, ao lerem a carta, os irmãos se alegraram com o encorajamento e a mensagem. Por quê? Porque não foi apenas uma decisão institucional, foi uma palavra do Espírito. Devemos valorizar os dons do Espírito em nossas igrejas, especialmente profecia, ensino e exortação. Liderança não é apenas cargo, é sensibilidade espiritual. Decisões importantes devem ser procedidas de oração, jejum e expectativa pela voz de Deus. E, acima de tudo, devem crer que o Espírito Santo ainda fala, não para mudar o evangelho, mas para aplicá-lo com sabedoria, graça e ousadia. O padrão da igreja primitiva não é um modelo arqueológico, é um mandato vivo. E quando o Espírito é colocado no centro, a igreja não apenas decide bem, ela avança com autoridade espiritual.
Subtópico 3. O parecer final da Assembleia. Depois dos intensos debates, o parecer da Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam da mesma fé. O legalismo deveria ser rejeitado, os crentes judeus não. Assim ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que os convívios com seus irmãos judeus não fossem conflituosos. A Assembleia de Jerusalém não foi apenas um evento histórico, mas um marco teológico espiritual que definiu a identidade do cristianismo. A salvação é pela graça de Cristo, pela fé e sem as obras da lei. E essa verdade foi defendida com coragem, discernida com sabedoria e comunicada com amor. Não foi a imposição, mas o consenso espiritual e a orientação do Espírito se manifestou por meio dos profetas Judas e Silas, homens cheios do Espírito que fortaleceram a igreja com palavras de encorajamento. O Espírito não é uma doutrina distante, é uma pessoa ativa na vida da igreja. O parecer final foi claro: os gentios não precisam da lei para serem salvos. A graça de Cristo é suficiente. Mas para preservar a unidade com os irmãos judeus, pediu-se que os gentios se abstessem de 4 práticas, que eu já falei anteriormente, que eram as coisas sacrificadas, né, aos ídolos, o sangue proibido na lei, símbolo da vida, carne sufocada, animal morto sem derramamento de sangue, comum em mercados pagãos, a fornicação, que é a imoralidade sexual, prática comum no mundo greco-romano. Essas não eram condições de salvação, mas limites de liberdade por amor ao próximo. Os gentios eram livres em Cristo, mas essa liberdade não podia ferir a consciência dos irmãos judeus. A decisão foi um equilíbrio perfeito, firmeza na doutrina e flexibilidade no amor. E essas 4 exigências coincidem com os mandamentos dados aos não-judeus. No judaísmo rabínico, uma forma de aproximar judeus e gentios sem impor toda a lei. A igreja, assim, mostrou sabedoria pastoral. E o resultado? Alegria, fortalecimento, crescimento. A igreja de Antioquia se alegrou com o encorajamento da mensagem. A unidade foi restaurada. O evangelho seguiu adiante. Lições para nós hoje é que nós devemos defender a graça com coragem. Não permitir que legalismo, tradições ou culturas sejam colocados como condição de salvação. Ouvir o Espírito Santo nas decisões da igreja. Busquem orientações por meio de oração, jejum e dons espirituais. Viva a liberdade com responsabilidade. Use sua liberdade em Cristo para servir, não para ofender. Valorize a unidade. A igreja é um corpo com diferentes membros, mas um só Espírito. E que essa lição nos inspire a ensinar com fidelidade, viver com graça e liderar com sabedoria. Sempre lembrando que o Evangelho é um só para a fé em Cristo, selados pelo Espírito para a glória de Deus. A sinopse do tópico 3 diz assim: guiada pelo Espírito Santo, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. A conclusão na revista nos diz assim: a igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem em seu meio. No capítulo 6 de Atos, vimos como ela resolveu um conflito de natureza social provocado por reclamações de crentes helenistas, hebreus de fala grega. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, uma questão melindrosa que requeria muita habilidade por parte da liderança para ser resolvida. Graças ao parecer de uma liderança sábia e orientação pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. A unidade da igreja foi preservada e Deus foi glorificado.
A graça de Cristo é suficiente. Não podemos acrescentar requisitos humanos à salvação. O Espírito Santo ainda guia a igreja nas decisões, nos dons e na unidade. A liberdade em Cristo exige responsabilidade. Usamos nossa liberdade para edificar, não para ofender. A unidade é fruto da humildade, do diálogo e da submissão à palavra. Como professores e líderes, somos chamados a defender o evangelho com coragem, viver em comunhão com todos os irmãos e depender do Espírito Santo em cada decisão. A igreja de Jerusalém enfrentou perseguições, mas também crises internas e venceu porque colocou a verdade e o amor no centro. Que nossa igreja faça o mesmo. Então, irmãos, parabéns. Nós concluímos mais um trimestre de estudo profundo e transformador. A igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé. Vimos como a igreja primitiva cresceu em meio às tempestades, firmadas na palavra, na oração e no poder do Espírito. Mas o caminho continua. E estaremos entrando no quarto trimestre de 2025. Até lá, continue firme na fé, na doutrina dos apóstolos e na comunhão do Espírito Santo. Agradeço a você por ter nos dado um voto de confiança nesse canal aqui. Eu, diaconisa Tânia Anjo, louvo ao Senhor pela vida de cada um que me acompanhou nesse último trimestre. Nos vemos no próximo trimestre. A paz do Senhor a todos.